Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Copa Itália mais uma vez, até porque agora a gente tem a decisão, né? Já tem a definição da final que vai ser entre Juventus e Napoli, ou seja, Sarri contra o Napoli, já é uma das atrações dessa final, certamente um dos personagens, né? O Sarri chegando a essa decisão, tentando ganhar aí o primeiro título dele na Itália, né? Ele foi campeão da Liga Europa com o Chelsea, mas tentando conquistar esse título dentro do seu país, ele que fez um trabalho excelente pelo Napoli, foi onde ele se notabilizou, onde ele passou a ter um reconhecimento internacional até. Aí agora como comandante da Juventus, batendo de frente com o Napoli justamente na final, não deixa de ser uma das atrações aí dessa volta do futebol certamente. Mas vamos falar sobre essa semifinal, sobre a classificação do Napoli sobre a Inter. E acho que tem bastante coisa pra gente falar aqui, né? A começar pelo Ospina. O que foi a partida do Ospina? Aliás, o Ospina fez de tudo dentro do jogo, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do Ospina. Eu sei que o Ospina tem uma rejeição enorme dentro do Brasil, o torcedor do Arsenal não tem boas recordações dele não, entre outros lugares por onde ele já passou, o goleiro colombiano, mas o fato é que ele foi o personagem do jogo. Então deixa aí nos comentários o que você espera da final, o que você achou dessa semi, as impressões sobre a Inter, e a gente vai falar sobre isso aqui, algumas novidades, algumas imagens até positivas dentro dessa partida, embora a Inter tenha saído eliminada do jogo diante do Napoli. Quero saber de vocês, deixa aqui embaixo, aproveita, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo também, que é sempre importante pro canal, ativa o sininho e vamos falar sobre o jogo. Bom, por que o Ospina fez de tudo, né? Então se a gente quiser tentar simplificar, vamos resumir o que foi o jogo do Ospina. Ele toma um gol olímpico logo de cara, embora tenha tido um desvio ali no meio do caminho que atrapalha também, mas tomou um gol olímpico logo no início. Depois começa a aparecer e bem. A grande defesa para mim é a defesa no lance do Candreva, cara a cara, uma pancada no alto, no momento em que parte da defesa estava até esperando um cruzamento e o Candreva bate, o Ospina faz uma defesaça. No minuto seguinte, ele repõe, faz um lançamento espetacular para o Insigne na origem do contra-ataque do gol. Então ele aciona o Insigne em velocidade, o Insigne rola para o gol do Mertens, gol histórico do Mertens inclusive, né, maior artilheiro da história do clube, mas o Ospina iniciando o contra-ataque, logo depois de ter impedido o 2-0, ele inicia o lance do 1-1. E depois ainda faz outras defesas, né, talvez a principal delas no segundo tempo, a chance do Eriksen cara a cara, uma pancada também, em que ele aparece de novo. Teve outras defesas também dentro do jogo. E para completar esse pacote maluco do Ospina, ele ainda toma um cartão amarelo por fazer cera e fica suspenso da final, então tá fora da decisão por conta disso. Então teve de tudo um pouco o Ospina como grande personagem dessa classificação. Mas analisando o jogo, né, indo além do grande personagem que indiscutivelmente foi o Ospina, o que dá pra gente falar sobre esse jogo, né? Começando pelas escalações, e a novidade era do lado da Inter a presença do Eriksen, que não é bem uma novidade, né? Já se falava sobre isso, já se especulava que o Conte fosse trabalhar com essa adaptação no meio-campo, permitindo que o Eriksen jogue à frente de uma dupla de volantes. Então por que é uma novidade aí, né? Se a gente tentar lembrar, a Inter com o Conte já tinha o Eriksen em janeiro, mas ele chegou e jogou pouco e não jogou bem, pouco em quantidade e em qualidade antes da parada, mas era um processo de adaptação também. Só que se a gente pegar a Inter como o ponto de partida, né, a formação base da Inter com o Conte dentro da temporada, a gente vai falar de 3 zagueiros, 2 alas, 2 atacantes, a questão é o meio de campo. Os melhores momentos da temporada a Inter teve o Brozovic à frente da defesa com o Barella e Sensi. O Sensi se machucou algumas vezes, a Inter não tinha muito substituto para essa área do campo, o Barella também chegou a perder jogos, ficou muito nítido que faltava profundidade de elenco para essa faixa do campo, embora tivesse Vecino, Borja Valero, Gagliardini, jogadores que entraram e saíram dentro da primeira parte da temporada. O Eriksen chega para ser essa esperança de um grande articulador, até porque aos poucos a Inter foi virando um time cada vez mais dependente de uma ligação mais direta para Lukaku e Lautaro resolverem, porque o meio passou a produzir menos. E aí, agora com o Eriksen pós-parada, a primeira imagem que a gente tem é de um meio-campo que tem o Eriksen à frente. Então inverte esse triângulo, né? Se antes eram 2 volantes, era um volante com 2 à frente, né? Então a gente tá falando do Brozovic com Barella e Sensi, agora inverteu. Agora a gente tá falando de Brozovic e Barella com o Eriksen na frente. Então muda essa dinâmica, em vez de ser 1-2, passa a ser 2-1, tentando desenhar esse triângulo, né? Então agora tem
um meia à frente de dois volantes de qualidade, dois volantes que têm capacidade de passe muito boa, né, com Barella e com Brozovic. O Brozovic é um dos grandes termômetros da Inter, isso vem de bem antes da chegada do Conte, ele já vinha de uma temporada excelente. Então, o que chamou a atenção nesse funcionamento? Primeiro, a Inter produziu muito bem no primeiro tempo. O primeiro tempo da Inter foi muito bom. Embora tenha tomado um gol já na reta final ali do primeiro tempo, e logo depois de poder chegar ao 2-0, que dizia muito mais sobre o jogo do que o 1-1, que vai para o intervalo e que depois acaba eliminando a Inter, mas no primeiro tempo a gente viu uma produção boa da Inter, com vantagens em várias áreas do campo. E aí entram algumas curiosidades e particularidades. Primeiro, Brozovic e Barella, jogando alinhados, basicamente, se a gente for desenhar essa função. É claro que na hora do jogo as peças se movem, os jogadores têm diferentes funções, mas no caso do Brozovic chamou muita atenção a forma como ele apareceu muito mais pela esquerda, abrindo até para receber pelo lado esquerdo, do que exatamente como espaçador da saída de bola. Por ali estava muito mais o Barella. E se a ideia do Napoli era ter agressividade com um trio de meio campo, teoricamente pressionando, tirando o conforto dos meio-campistas da Inter, isso não deu nada certo do ponto de vista do Napoli. No primeiro tempo, o Napoli foi muito superado nessa faixa do campo. E essa ideia de encaixe passava muito pelo Diego Demme de olho no Eriksen, e aí, de um lado, Zielinski, do outro, o Elmas, né, os dois meio-campistas à frente do Diego Demme. E eles pegariam Brozovic e Barella. Só que o Brozovic se colocava mais aberto pelo lado esquerdo. O Eriksen circulava e recuava, muitas vezes trazendo com ele o Demme. Rapidamente, em tabelas, a Inter envolvia e superava os três meio-campistas do Napoli com muita facilidade no primeiro tempo. E deixando toda essa faixa central do Napoli para trás, os espaços estavam escancarados. E aí esses espaços eram explorados de outras formas. Com os alas, Candreva e Ashley Young, que levaram vantagem, que encontraram espaço. Os dois produziram no primeiro tempo, é verdade. O Candreva poderia ter matado o jogo com a finalização cara a cara com o Ospina, né? Foi uma das várias chegadas dele por esse lado do campo. Mas não era a única vantagem, porque o Lukaku no primeiro tempo levou muita vantagem sobre o Koulibaly também. Então a Inter tinha um meio-campo que superava a marcação, dentro da ideia ali, não digo de marcação encaixada individual do Napoli, mas estava muito claro a observação, o papel de quem observaria quem nesses encaixes do meio-campo. Agora, a Inter levava vantagem por ali, já conseguia superar essa marcação do Napoli. Levava vantagem acionando o Lukaku, que de costas conseguia no pivô ganhar do Koulibaly, que saía para um duelo muito físico, né, entre dois jogadores muito fortes, um ótimo zagueiro contra um atacante em ótima temporada, mas o Lukaku conseguiu levar vantagem, então ele ganhava, girava e acelerava. E muitas vezes essa aceleração vinha da inversão de lado do campo, porque isso também pegava o lado oposto vazio. Então era Ashley Young recebendo de um lado, era do outro lado Candreva recebendo sozinho. O próprio lance do Candreva cara a cara com Ospina sai de um grande pivô do Lukaku, conseguindo girar para cima do Koulibaly e dar sequência com o passe para o Candreva entrar em diagonal, ali saindo de frente para o gol. E o Lautaro participando menos, mas também conseguindo, quando recuava, gerar algumas vantagens. Então, a gente está falando aí de vantagem em quase todas as faixas do campo para a Inter. E para completar, ainda teve um papel interessante da liberdade dos zagueiros se projetando pelos lados. Então o Bastoni pelo lado esquerdo, o Skriniar pelo lado direito. Os dois também tiveram liberdade para, em alguns momentos, aparecerem basicamente como laterais no momento de saída de bola. Então a Inter teve bastante mobilidade por parte dos seus jogadores, criando vantagens, gerando situações. E isso tudo, estou falando de um time que saiu não derrotado, mas eliminado, né? Mas acho que, de uma forma geral, a gente tem muito mais pontos interessantes e positivos para apontar do lado da Inter do que exatamente do lado do Napoli, que sofreu no primeiro tempo, teve muita dificuldade sem a bola, teve muita dificuldade para compensar todas essas movimentações da Inter. No segundo tempo, o Napoli se ajusta melhor no posicionamento sem bola, e isso passa muito também por diminuir um pouco essa agressividade. Primeiro, né, o placar voltou a ser favorável, porque logo de cara o time tomou um gol, isso acaba abalando as estruturas e a confiança. Mas no segundo tempo, também por ter 1-1 no placar que era favorável, que o classificaria e o classificou, mas o Napoli diminuiu um pouco essa agressividade no meio-campo, marcou mais no seu campo e assim protegeu melhor essa frente da defesa. O Diego Demme, por exemplo, que saía para uns combates sem sucesso no primeiro tempo e que era facilmente superado por qualquer tabelinha que envolvesse o Eriksen, no segundo tempo ele fica mais preso, mais plantado à frente da defesa. Isso já preenche um pouco mais essa área. Então essa área em que
a Inter conseguia avançar com os meio-campistas ou encontrar os atacantes no pivô e sempre tinha muito espaço, agora o Napoli já protegia um pouco melhor essa área, já diminuía um pouco essa superioridade da Inter. E como o tempo foi passando, o desgaste vai batendo, e esse é um fator na retomada do futebol, não tem como ser diferente, e o ritmo do jogo cai também, então o segundo tempo virou um jogo de maior presença da Inter no campo de ataque, mas sem gerar essas mesmas vantagens, sem criar tantas chances, mas criou também, por exemplo, a do Eriksen, e aí de novo, repito, volta ao ponto inicial do jogo. O grande personagem foi o Ospina, porque a Inter foi melhor no todo, eu acho que foi bem melhor no primeiro tempo, a Inter do primeiro tempo foi muito interessante, porque se a gente lembrar da parada, a parada foi no momento de queda da Inter. A Inter tinha perdido a ida da semifinal para o Napoli, a Inter tinha perdido para a Lazio um confronto direto importante, a Inter tinha perdido para a Juventus um confronto direto importante. Então foram 3 derrotas no mês anterior à parada do futebol, 3 derrotas pesadas para a Inter. E de uma Inter que não estava rendendo o que já tinha rendido dentro da temporada. É mais uma derrota esse empate, porque significa a eliminação, mas não necessariamente uma sequência daquilo lá. Já é um outro momento, não dá para colocar na mesma conta. Agora, a questão vai ser ver qual é a sequência da Inter. Esses pontos que deram sinais positivos, eles vão se repetir? Eles vão se aperfeiçoar? Mais do que isso, a Inter vai precisar ser impecável na reta final do campeonato italiano se quiser ter alguma chance de título, porque ela ficou para trás por conta dessas derrotas em confrontos diretos. Hoje a Inter está descolada ali de Lazio e Juventus, que brigam diretamente pelo título. Será que a Inter vai conseguir arrancar, embalar de novo para brigar pela Série A? Quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários, quero saber se vocês acharam pontos positivos também nessa eliminação da Inter, embora tenha caído na Copa Itália, e claro, do ponto de vista do Napoli, o que você espera aí pra final? Tem Juventus e Napoli valendo o título na semana que vem, e aí, é claro, mais pra frente a gente fala sobre o jogo aqui no canal também. Se inscreva aí, deixa o like no vídeo, quero saber o comentário de vocês, um abraço e até a próxima.